Olá, muito boa tarde. Estamos aqui de novo reunidos para o estudo do livro Missionários da Luz, pelo espírito André Luiz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 6. Vamos para a segunda parte deste capítulo sob o tema a oração. Mas antes quero pedir aos nossos guias espirituais, ao mentor deste trabalho, aos espíritos amigos, para que este momento seja de paz, discernimento e de compreensão para todos nós. Obrigado, e que assim seja. Que assim seja. Vamos então, meus amigos, dar início ao estudo. Mas antes, quero relembrar que na primeira parte do estudo deste capítulo 6, podemos ver que a oração é muito mais que um conjunto de palavras, que a oração é muito mais que um simples desejo, que a oração é muito mais que o cumprimento de dever num determinado horário. Para que a nossa oração possa ser realmente aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós pedimos, né, quando a fazemos, ela terá devido às nossas profundezas do espírito. Para que a oração não seja mecânica, não seja uma coisa superficial, ela exige autenticidade, e ligação profunda. A verdadeira oração deve ir além das palavras, nascendo do nosso íntimo e do nosso espírito, permitindo um encontro verdadeiro e transformador com o divino. Envolve silenciar as distrações externas e focarmos, como dizer, na presença de Deus, sim, a partir do nosso interior. Focar em expressar os sentimentos genuínos que nós temos e a vulnerabilidade diante do Criador. Em vez de recorrer às fórmulas prontas que já existem, orações típicas, como um dom. Transformar o momento da oração num diálogo, onde também há espaço para a escuta e para a reflexão silenciosa. E vamos então estudar a nossa segunda parte deste capítulo 6, a oração. Achava-me eminentemente surpreendido. De facto, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz agora penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou uma destra. Paternalmente, encaminhou-se até à porta que se fechara sem estrépito e bateu de leve, como se estivesse ante o santuário que não devíamos penetrar, sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente, a esposa do nosso companheiro, desligava do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou, jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrei. Desejo transformar nossa casa no templo vivo de Nosso Senhor. Ingressamos num aposento íntimo e de minha parte mal continha a surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida. Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energias magnéticas, ligada à alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpem-me, disse bondosa,
fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora os meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueças de deixar os seus desígnios. Alexandre sorriu e por alguns minutos manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto se mantinha insulado de si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e no mesmo instante o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília acariciou-lhe a cabeleira com as mãos e levava os olhos ao alto, revelando-se com fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-no toda, e eu podia sintetizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo a rogativa pela iluminação do companheiro, quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza das suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando sobre o corpo e sobre a alma do esposo, com a serenidade de minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, onde identificara grandes anomalias psíquicas, concentrando-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos. Lutavam desesperados com os agentes de luz. O rapaz, como se houvera atingido o oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Mostrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz, no momento em curso. Restaurado as suas energias essenciais, enlaçou devagarzinho a esposa amorosa que se conservava maternalmente ao seu lado e adormeceu, jubiloso. E aqui vou parar, que já vai longo o texto que estou a ler. Então, o instrutor Alexandre, o instrutor Alexandre, com esta parte do texto que eu li, do livro, narra o caso de uma jovem que se encontra num processo, um processo obsessivo grave. A esposa, num momento de dor e de amor profundo, com que eleva o pensamento a Deus através de uma prece, de uma oração fervorosa. Aqui descreve o mecanismo do passe e da prece, ilustrando como o amor e a vibração elevada transferem energias densas. O coração da esposa transforma-se num foco de luz, de energia luminosa. As partículas resplandecentes ou os corpúsculos radiosos são projetados sobre o marido. É que é importante esta parte. É que esta energia penetra o organismo do jovem, em particular na área mais afetada dele, que é neste caso a região sexual e psíquica, onde havia desequilíbrios e também havia nesse jovem energias vampiristas, vampiristas, desintegrando as formas astrais inferiores e promovendo a restauração de energias. Estas palavras do instrutor Alexandre, podemos ver que, como estudámos já neste livro de outras formas escuras, são concentrações energéticas de baixa matéria vibratória. É importante realçar que a oração sublime vão anular a ação dessas energias de baixa matéria vibratória. Então poderei realçar que neste processo existe uma alma acostumada a padrões vibratórios superiores e que ama o espírito. E que nesta encarnação vê como o seu marido
e doa as energias da oração para ajudá-lo com os problemas que ele enfrenta, neste caso, nos domínios da sexualidade. Na perspectiva espiritual, em várias abordagens de crescimento espiritual, o casamento é frequentemente visto como um encontro de almas com propósitos evolutivos complementares. Abordar esta situação através do prisma do amor espiritual e de elevação e vibratória, irá trazer-nos um novo significado profundo à união. Essa essência espiritual pode estar naturalmente ajustada a padrões vibratórios mais elevados, o que lhes dá uma capacidade única de poder encaminhar energias de paz, energias de equilíbrio. Ao usar o poder da oração e da intenção amorosa, atua como um pilar de luz, ajudando o seu marido a transmutar bloqueios e dificuldades através de uma energia mais pura e compassiva. Esta dinâmica indica também que estes dois seres se uniram nesta encarnação para que juntos pudessem aprender, curar feridas antigas e levar as suas consciências mútuas de uma forma mútua. Esta parte final que li descreve o momento do passe magnético e da intervenção espiritual. Representa a libertação daquelas energias obsessivas, energias de vampirismo, na zona do sexo. A libertação dessas energias ao vampirismo na zona do chakra sagrado, que é o centro energético, associado à sexualidade, criatividade e poder relacional, de relações, foca-se em cortar laços energéticos tóxicos e restaurar a soberania. Este equilíbrio ocorre frequentemente através de ligações sexuais passadas ou dinâmicas de controle onde a energia vital é esgotada. Os agentes da luz, que são corpúsculos radiosos, como li no texto, restabelecem a energia essenciais ao rapaz. A fluidoterapia, através do passe magnético, e a força da oração, partícula de luz fluente na prece da esposa para limpar o organismo do rapaz de obsessões energéticas, a literatura espírita foca anatomia espiritual, conscientes forças aos chakras e nos fluidos perispirituais. A esposa aqui, como vimos, atua como um canal de amor e de socorro, permitido então aquele sono reparador. E vamos continuar o nosso texto. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as suas próprias ilações. Sim, retruquei, disse André Luís. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvidas, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é um movimento mecânico dos lábios, nem um disco fácil de repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora moralizando as próprias forças realiza trabalhos de inexprimíveis significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contacto com as fontes superiores. Dentro desta realização, o espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. Eu vou parar novamente o texto. Então, a mensagem que aqui o instrutor Alexandre nos dá recria o ato de orar sob a ótica da física espiritual ou da autodefesa psíquica.
Então temos aqui qual é que será o antídoto contra este vampirismo. O vampirismo espiritual, quando há uma drenagem, ocorre, claro, ele só ocorre quando há uma drenagem energética entre obsessores e encarnados, ou seja, que há uma afinidade, como nós já falamos. Aparece que quebra essa sintonia doentia ao elevar o padrão vibratório da vítima, pois, como sabemos, o vampirismo espiritual, por não, é um parasitismo psíquico que ocorre devido à sintonia por ressonância. As entidades desencarnadas ou outras encarnadas se ligam aos nossos sentimentos e vícios de menor vibração. Aparece, acho, alterando a nossa frequência energética, desfazendo o elo entre esses obsessores por não encontrar mais a porta de acesso ao nosso campo mental. Então aqui o texto realça repetir palavras sem sentimento, como um disco, como mencionou o instrutor Alexandre, não gera efeito. A força da oração reside na intenção real, meus amigos, na emoção sincera e no direcionamento consciente da nossa mente. A prática de focar na intenção e na emoção, em vez de apenas repetir palavras mecanicamente, é um princípio central. Em diversas abordagens sobre a atenção plena, a visualização ou as práticas meditativas. Quando se une o pensamento focado com a emoção autêntica, cria-se um estado de coerência interna que costuma gerar resultados muito mais profundos e conscientes. A oração ativa forças ocultas no próprio ser, conectando-os com as correntes espirituais mais elevadas. Essa união gera aquela barreira fluídica, magnética, e projeta raios de energia capazes de afastar essas influências negativas. A prece canaliza energias mentais e espirituais. O pensamento focado na elevação do indivíduo atrai amparo, criando um campo de defesa contra influências que são nocivas. E vamos continuar o nosso texto, que interessante. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios. Deixem sob a fronte humana, em cada minuto, milhões de raios cósmicos oriundos de estrelas, planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares caloríferos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Opa, isto aqui, vamos lá parar aqui o texto. Então vamos lá ver. Peço desculpa, tenho que pôr um pouco de álcool na garganta. O instrutor Alexandre aqui elucida que a vida depende de absorção constante de fluidos e energias úteis, atuando diretamente nos centros da força, que são chakras, como eu falei há bocado, e no corpo espiritual. Penetram na fronte, ou seja, na cabeça, correspondendo às energias e inspirações de origem solar. No espiritismo, a região da fronte obriga o centro de força frontal ligado à hipófise e ao coronário que está ligado à glândula pineal. Eles funcionam como antenas captadoras. A sintonia das energias e inspirações de origem estelar dá-se através da mente pela sintonia vibratória. As ideias que as energias penetram pela fonte e correspondem às inspirações está associada à transmissão dos pensamentos e a intercâmbios entre os mundos espiritual e material. Kardec explica que o pensamento é uma irradiação e a comunicação fluídica ocorre naturalmente. A mente
atua como um centro emissor e receptor, e a região frontal da cabeça é frequentemente descrita como o ponto de recepção dessas vibrações, provenientes da desintegração de elementos radioativos no solo e da água e dos metais, alcançam o ser humano pelos pés. Ele aqui descreve-se que estes raios telúricos e minerais, que são os verticais ascendentes, descreve que os raios gama, provenientes do rádio que se desintegram incessantemente no Sol, através de outras emanações da água e de outros metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, terminando consideráveis influenciações. Esta passagem é um dos conceitos da física nuclear, ao princípio do magnetismo espiritual e da influência dos meios ambientes sobre o perispírito e a saúde humana. Então, quais são os raios horizontais, que são os raios magnéticos? Eles refletem a influência e a troca de energia com o ambiente e com outras pessoas em redor. A nossa energia pessoal funciona, como é que dizer, como um espelho, como um ímã. Absorvemos vibrações de espaço, das pessoas, refletindo o nosso estado interior nas relações diárias. Este intercâmbio constante que nós temos afeta diretamente o nosso humor, a nossa produtividade diária, o nosso bem-estar, tornando essencial nós criarmos, cultivarmos ambientes saudáveis e proteger a nossa vibração. Segundo Kardec, a nossa influência e troca energética ocorre através do fluido cósmico universal, que nós todos sabemos que é a matéria elementar do universo, e com o perispírito, que é o nosso envoltório semimaterial. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos irradiam vibrações que alteram fluidos ao nosso redor e moldam a atmosfera psíquica dos ambientes, interagindo com outras pessoas. E vamos continuar o nosso texto, que interessante que este. Os raios gama, provenientes do elemento rádio que se integra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidas para a água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, terminando consideráveis influenciações, e em sentido horizontal experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-se silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolve a humanidade, provenientes das colónias de seres encarnados que rodeiam a Terra. A cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de várias ordens e emitimos forças que nos são peliculares e que vão atuar no plano da vida, por vezes, em regiões muitíssimas afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados da cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação consciente. E aqui vou parar. Pois então, segundo a visão espírita, melhor, segundo o espiritismo que nós estudamos, de que somos antenas emissoras e antenas receptoras de energias e emanações da natureza psíquica. A Terra está envolvida numa vasta atmosfera fluídica e psíquica, onde age constantemente, a cada segundo, o ser humano recebe trilhões de raios de várias horas e exterioriza fluidos característicos que interferem no mundo ao seu redor. Este princípio reflete conceitos fundamentais do espiritismo e da física quântica que descrevem o ser humano como um transformador vivo. Pois nós estamos constantemente imersos num vasto oceano de energias e de vibrações.
Nosso estado mental e emocional atua como um filtro. Ao processar estes estímulos, exteriorizamos fluidos, emanações psíquicas, que carregam a nossa assinatura vibratória, influenciando diretamente o meio ambiente e as pessoas com quem interagimos. Por exemplo, as colónias espirituais em redores da Terra emitem vibrações constantes que se misturam com as emanações da própria humanidade terrena. As colónias espirituais atuam como grandes centros de reequilíbrio. As suas emissões vibratórias constantes misturam-se à atmosfera psíquica da Terra, formada pelos sentimentos, pensamentos, pelos pensamentos e pelos sentimentos da humanidade, direi assim. Esta troca cria uma cintura de energias, cintura essa que influencia diretamente a evolução coletiva e o padrão moral do planeta. Os raios atraídos parece funcionam como um poder, eu diria mesmo, poderoso, um poderoso magnetismo criador e vivificante. Eles auxiliam na cura física, na evolução moral, na expansão da consciência do indivíduo do coletivo. A oração, meus amigos, age como um canal de sintonia, atraindo energias superiores que atuam diretamente nos campos físicos, mental e espiritual. Este processo mobiliza forças sutis, descritas na literatura espiritualista, que auxiliam no reequilíbrio e na expansão da consciência tanto individual como coletiva. E vamos continuar o nosso texto. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda a criatura cultiva a oração como devido equilíbrio de sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias de atividade. As elucidações do instrutor calaram-se profundamente no ser. Desejando contudo certificar-me quanto a um outro pormenor de sublime experiência, interroguei, disse André Luís. Bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu. O socorro de Cecília é valioso para o nosso companheiro, mas o potencial de missão e divina pertence a ela. Como fruto incorruptível dos seus esforços individuais, significa para ele o acréscimo de misericórdia que deverá anexar em definitivo ao património de sua personalidade, através do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se, com fervor, ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda a cooperação exterior pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro das possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. A ajuda externa é um acréscimo de misericórdia, mas a evolução espiritual depende unicamente do trabalho e da transformação íntima de cada um. Esta última parte é... Peço desculpa, aqui um pequeno lapso. É extremamente interessante. Então vamos lá ver. Para finalizarmos este capítulo 6. Alexandre partiu, o que é uma reflexão profunda sobre a evolução e também sobre a responsabilidade espiritual. Ele explica que o bem emitido por alguém, como neste caso pela Cecília, é intransferível. Embora ajude quem está ao lado, a virtude precisa ser conquistada, precisa ser assimilada pelo próprio beneficiado através do esforço diário. Pois bem, o auxílio que chega a nós é uma bênção, mas não define o nosso caráter. A verdadeira evolução exige que sejamos médicos vigilantes de si mesmo,
aproveitando as oportunidades do aprendizado, que é muito importante. Então, como vimos, Alexandre como vimos neste capítulo, Alexandre e André Luís estavam observando o rapaz juntamente com a sua mãe e sua irmã. Neste momento da história eles param. O rapaz da sua própria residência. André começa a questionar-se, por sinal, as suas dúvidas devem ser também as nossas. Em profundo conhecedor da medicina aqui na Terra, tinha uma resolução para as doenças que se apresentavam aos seus pacientes, tanto do tratamento de medicação como para o cirúrgico. O caso do rapaz era diferente para ele. E também para nós, claro. Pois vítima do vampirismo, o rapaz ficava desesperado intimamente e que deixava algumas perguntas no ar. André Luís observava que o vampirismo não ocorre somente no ambiente dos encarnados, como nós vimos até aqui, neste livro, Os Missionários da Luz, mas também no lado espiritual. Os espíritos das zonas inferiores, longe do caminho evolutivo, reúnem-se em comunidades com permutas magnéticas da mais baixa classe. Passam a exercer o vampirismo, os mais fortes nos mais fracos. E todas estas forças de baixo padrão acabam a criar formas arrupiantes, às quais acabam por exteriorizando naqueles encarnados que ficam na mesma sintonia vibratória. Mas e na espiritualidade? Qual é o remédio para um caso como o vampirismo? Alexandre diz que na Terra, entre os encarnados, o equilíbrio do corpo depende do equilíbrio das expressões mentais. É tudo lógico. E é que uma pessoa equilibrada moralmente, espiritualmente, fisicamente, não terá como companhia espíritos inferiores, mas sim espíritos da mesma sintonia. Portanto, entre nós, o melhor remédio é a reforma íntima. Este não tem contraindicação e o efeito é imediato se tomar com muita fé e perseverança. Já do lado dos espíritos e desencarnados, existem muitos processos para poder sanear estas moléstias provocadas pelo vampirismo. Porém, são processos apenas de ordem exterior. Ou seja, o próprio espírito deve-se conscientizar, e procurar curar-se, pois, como diz Alexandre, cada filho de Deus deve ser um médico de si mesmo. Até o espírito aceitar esta verdade e entender todos os princípios dela, ele continuará sujeito a incessantes desequilíbrios. Aqui, Alexandre explica a André Luís o motivo de tanta paz naquele lar, como lemos. Como ele diz, o lar não é só moradia de corpos, mas acima de tudo, a residência de almas. E eu acho que de referir que, como vimos, a importância do amor, da oração, da doação, as atitudes elevadas, como nós também podemos nos tornar remédios de alívio para nossos entes queridos. O remédio da cura depende das expressões mentais e da reforma íntima. A oração é o mais eficiente antídoto contra o vampirismo, como vimos. Mas a oração é vibração, energia, poder. E André Luís diz que a criatura em oração, em semelhante estado psíquico, descortina forças ignoradas e coloca-nos em contacto com as fontes divinas. Seja dessa forma, o espírito pode emitir raios de espantoso poder. E é importante também referir uma troca incessante de emanações psíquicas entre desencarnados e encarnados é importante. Neste círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores de cooperação eficiente e definitiva da cura do corpo, na renovação da alma e eliminação da consciência. Portanto, toda a criatura que
se assenta a oração com sentimento elevado, transforma-se num raio irradiante de energias da divindade. E, meus amigos, chegamos ao fim deste capítulo 6. Espero que tenha sido do vosso agrado, tanto como foi do meu. E quero referir que vamos parar por um período de férias, como é habitual, porque a partir de agora muita gente não está nos seus lares, não tem tanta possibilidade de poder assistir aos estudos, mas eu irei continuar tanto no meu blog como no YouTube e também como no Instagram. Irei continuar agora falando durante estes períodos, irei falar de espiritualidade, mediunidade. Há muita gente que atualmente que procura estes conceitos no sentido de perceber o que se passa com eles, poder entender o que se passa na sua vida, o que é espiritualidade, o que é mediunidade. Muita gente tem mediunidade ostensiva e precisa saber, precisa de estudar, precisa de compreender o que está sentido, a razão por que está sentido. É isso que eu irei tentar fazer neste período de férias, agora entre finais deste mês até agosto, ao final de agosto. Depois voltarei novamente para o estudo de livros missionários. Mas agora quero agradecer ao mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, ao Espírito André Luís, que nos trouxe este belo livro, estes belos ensinamentos que os espíritos instrutores foram transmitindo. E para nós é a maior abertura da vida espiritual, dos conceitos das leis divinas. Obrigado por terem estado comigo. E, sobretudo, quero agradecer também ao nosso Mestre Jesus. E que fique connosco agora e sempre. E que assim seja. Que assim seja. E, meus amigos, que tenham umas boas férias. Se quiserem, poderão continuar a assistir aos vídeos que faço, neste caso, como eu falei, sobre espiritualidade e mediunidade. Até o final de agosto é o que irei fazer. Em setembro voltaremos com o nosso estudo. Muita paz, muito amor, umas boas férias para todos. E que Deus permaneça sempre convosco, agora e sempre.